curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria de nós estarmos mais uma vez aqui nessa live. Eu quero trazer assim uma saudação a todos aqueles que também, estudantes, servidores que fazem parte lá do projeto Palavra em Foco, projeto esse que acontece toda terça-feira lá na Capela Ecumênica da UFA, mas em razão dessa pandemia, do isolamento social, a gente tem feito então por aqui, pelo Facebook, no mesmo horário que acontece então lá na capela. É uma alegria mais uma vez nós podemos estar aqui, poder falar com você, trazer o consolo de Deus, a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite. E nós sabemos que é muito importante que nós não venhamos nunca, perder a esperança, mesmo em meio a tempos tão difíceis, tempos que às vezes nos deixam um tanto quanto preocupados e angustiados. E eu gostaria de orar, antes eu vou estar lendo um texto da palavra do Senhor, que fala justamente de onde vem o nosso socorro, o Salmo 121. E eu queria ler então esse texto, e esse texto é um cântico que eles utilizavam nas peregrinações para o templo, era um cântico de romagem, era um cântico de alegria, de exaltação, o nome daquele que é o nosso socorro bem presente nesses momentos de dificuldade. Diz assim a palavra: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Diante desse texto que fala de nós elevarmos os nossos olhos para o Senhor, aqui ele faz uma pergunta: eleva os olhos para os montes, porque antigamente muitos dos altares aos deuses eram erguidos nos montes. E ele então está dizendo que o socorro dele não vem dos montes, mas vem do Senhor, que é acima de todos aqueles que se dizem Deus ou que foram colocados como deuses. E nós sabemos que o nosso socorro, como diz o versículo 2, vem do Senhor. Ele não permite que os nossos pés vacilem, e diz aqui que ele não dorme, ele não cochila. Pelo contrário, ele nos guarda em cada momento da nossa vida. E a esse Deus nós devemos elevar a nossa oração, a esse Deus nós devemos elevar as nossas petições, crendo que ele é um Deus que intervém, crendo que ele é um Deus que não nos deixa na mão, crendo que é um Deus que não está indiferente a tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sofrendo. E nós vamos estar então nesse momento orando ao Senhor. Eu convido você a baixar sua cabeça, a você fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e clamar por Ele, e saber que dele vem o seu socorro. E a palavra de Deus diz: socorro bem presente nos momentos de tribulação. Vamos estar então nesse momento orando. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor manifesto a nós através de Jesus. E eu quero colocar, Senhor, diante de ti a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, de cada um daqueles que estão participando conosco nessa noite. Nós queremos clamar a ti, te pedindo que o Senhor possa visitá-los, aonde quer que eles estejam. Sabemos que alguns estão aqui bem perto de nós, na cidade de Lavras, outros tiveram que voltar para as suas casas depois
dessa suspensão das aulas, dessa pandemia. Outros são amigos que estão em cidades distantes, em outros estados, mas nós queremos rogar a tua bênção. Aonde quer que chegue, Senhor, essa transmissão, que o Senhor possa, Senhor, estar tocando nos corações. O Senhor possa estar dando socorro àqueles que nesse momento de pandemia, momento difícil, momento onde muitas pessoas estão perdendo a esperança, que o Senhor possa renovar a esperança de cada um, que cada um possa realmente buscar o devido socorro no Senhor, que atende a oração, que protege a cada um de nós, que não deixe que os nossos pés vacilem, que nos guarda, que nos protege, que é a nossa sombra, que está conosco em todos os momentos, que guarda a nossa alma, que guarda a nossa saída e a nossa entrada. Que nós possamos crer nesse Deus, confiar a nossa vida a esse Deus, tendo a certeza do cuidado, da direção e da bênção. Fale conosco através, Senhor, dessa live e que todo louvor, toda adoração sejam prestados a Ti. E que o Senhor possa, Senhor, aliviar toda e qualquer angústia e qualquer preocupação que aqueles que estão nos ouvindo possam ter nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar nesse momento, então, louvando ao Senhor com alguns cânticos. Eu vou estar passando agora a palavra para o Davi e nós vamos estar, então, adorando ao nosso Deus com alguns cânticos espirituais. Fazes que tudo coopere para o meu bem.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tudo bem, ainda que eu não sinta o sol brilhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer, vez após vez, que tudo bem. Ainda que o viver não seja mais o mesmo, ainda existem razões pra dizer que tudo bem. Importa aquilo que vem lá no final. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor, ó, Ele vive, e nada aqui nesse mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, Ele vive, e nada aqui nesse mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, ainda que nada aconteça do meu jeito, ainda existem razões pra dizer que tudo bem. Importa aquilo que vem lá no final. Eu digo que tudo bem. Eu sei que o meu Redentor, ó, Ele vive, e nada aqui nesse mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Eu digo que tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, Ele vive, e nada aqui nesse mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Preciso do Teu amor. Preciso do Teu amor. Preciso do Teu amor. Em Ti eu encontro tudo
silêncio negue-me mais se não. Vou insistir pra mim mesmo e dizer que tudo bem. Amém. Amém. Que Deus possa realmente nos abençoar em meio às lutas, às dificuldades, os momentos difíceis que nós passamos, que nós possamos ter a certeza que está tudo bem. Não é porque vai a gente passar um momento sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas é porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos daquele que pode cuidar dos nossos problemas, que pode nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Nós vamos hoje meditar sobre um texto que fala mais ou menos o que acabamos de ouvir nessa canção. Nós vamos falar sobre aquele que se identifica com as nossas dores. Jesus se identifica com as nossas dores. E nós vamos ler um texto que é o Salmo de número 22. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler parte desse texto, Salmo 22. É um salmo que foi escrito por Davi. Mas é um salmo que, ao mesmo tempo que retrata ali algumas das coisas que estavam trazendo aflição e tristeza ao coração de Davi, num momento muito difícil, nós não sabemos ao certo qual foi esse momento na vida de Davi, mas é um salmo messiânico, porque muitas das coisas que Davi escreveu nesse salmo, cerca de 1000 anos antes da vinda de Jesus, antes do martírio de Jesus, mostra justamente que aquilo que ele viveu, mais tarde, literalmente, Jesus passou na cruz do Calvário. E é um salmo que tem um momento assim de muita angústia, um momento de muita tristeza, um momento de muito sofrimento. Mas Jesus é aquele que é o sumo sacerdote, é aquele que sente as nossas dores, é aquele que, como diz Isaías, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E eu queria justamente meditar nesse tema. Jesus se identifica com as nossas dores. Vamos ler então esse salmo? Salmo de número 22, é um salmo de Davi. Diz assim o texto: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém... Desculpe, irmãos. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio entre os homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como de um caco de barro. E a língua se me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém? Quando olhamos para esse texto então tem como título, que foi posteriormente colocado, o sofrimento e a vitória do Messias.
E quando nós olhamos então para esse texto, nós vamos aqui ver que Davi ele passou um momento muito crítico na sua vida. Esse de repente não foi o único momento que Davi passou. Ele passou momentos difíceis quando ele estava fugindo de Saul. Ele passou momentos difíceis quando ele teve ali, antes mesmo de fugir de Saul e ser reconhecido como um grande guerreiro, ele também teve que enfrentar algumas dificuldades, e talvez o maior desafio da sua vida foi enfrentar ali Golias, quando ninguém queria e tinha coragem de enfrentar a Golias. Ele teve a rebelião dos seus próprios filhos que se levantaram contra ele, tentando o perseguir, tentando o matar. E nós sabemos que ele viveu e vivenciou alguns momentos muito difíceis na sua vida. Momentos esses que trouxe angústia, momentos que trouxe sofrimento, momentos que ele desabafou diante de Deus, falando de tudo aquilo que ele estava sentindo. Esse texto aqui, de certa forma, mostra a cada um de nós parte daquilo que ele estava, então, vivenciando, mas que, de maneira profética, na sua experiência, naquilo que ele passou, ele pôde retratar assim, de maneira tão fiel, eu creio, inspirado por Deus, na sua própria vida, na sua própria experiência, alguma coisa que aconteceu alguns anos à frente com Jesus. Quando eu disse, esse salmo certamente foi escrito ali entre 950 a 1000 anos antes de Jesus, antes do martírio de Jesus, antes do sofrimento de Jesus. Mas ali nós vemos algumas coisas que são assim bem identificadas em tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas coisas que mostram justamente esse Jesus que se identifica com as nossas dores, porque ele sabe o que nós passamos, ele conhece as nossas dores, ele conhece o nosso coração, ele sabe porque ele vivenciou algumas das coisas que nós passamos na sua própria carne, na sua própria pele. Ele então vivenciou alguns momentos difíceis de sofrimento, de abandono, e o seu martírio foi alguma coisa, nós podemos dizer que trouxe um sofrimento inigualável, porque ele não estava ali simplesmente levando sobre si o seu pecado, até porque ele não tinha pecado, ele era perfeito, mas ele estava levando naquela cruz e sobre os seus ombros, sobre o seu sacrifício, o pecado de toda a humanidade, daqueles que tinham já passado e acreditavam na esperança do Messias, aqueles que estavam presentes e que faziam parte daquele tempo, e aqueles como nós que haveriam de crer no seu sacrifício remidor. Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Mas quando olhamos para esse texto, nós aprendemos então algumas lições importantes, algumas coisas que demonstram que Jesus sofreu as dores que nós sofremos. Em primeiro lugar, aqui a gente vê que ele sentiu o abandono, o desprezo e dores que sentimos. Um exemplo disso, versículo 1, ele já logo de cara fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele se sentiu ali desamparado, ele se sentiu só, ele sentiu o peso da solidão. E aí é interessante que ele fala: porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. É interessante que essa palavra, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus utilizou na cruz do Calvário. Então, no momento que Davi sentiu abandono, Jesus também sentiu na sua própria pele o que era ser abandonado diante, então, daquele momento tão crucial na sua vida e na sua existência. Certamente ali tudo aquilo virou trevas em meio ao momento que ali estava sobre Jesus a ira de Deus por causa do pecado da humanidade. E ele então entregou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. E nós vemos então que ele sentiu abandono, ele sentiu essa solidão de estar ali justamente sem ninguém, longe de todos. Até os seus próprios discípulos o deixaram, o abandonaram. E Davi fala anteriormente em outros textos que no caso de Davi, os seus amigos, as pessoas mais próximas dele, também o tinham abandonado. E talvez quando você pensa na sua vida, na sua existência, talvez você esteja sentindo isso também. Sozinho, abandonado, solitário, no meio de tanta dor, no meio de tanta dificuldade. Você de repente está vivenciando isso que Jesus vivenciou na cruz do Calvário. Mas não só isso, ali nós vemos que ele também fala do silêncio. Ele clamava e não havia uma resposta.
Ele clamava ao Senhor e não havia, de certa forma, uma resposta que pudesse satisfazer a sua dor e a sua angústia naquele momento. É o que está no versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. E aí nós vemos aqui que esse silêncio era alguma coisa que trazia angústia ao coração de Davi. E que certamente no momento onde Jesus também ali estava entregando a sua alma, ele clamou, ele falou do desamparo que ele estava sentindo. E aí nós vemos que certamente isso também trouxe angústia. É o que diz o versículo 2, clamo, não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. E aí quando a gente pensa nessa palavra, porém não tenho sossego, há muitas pessoas que estão extremamente angustiadas, elas não conseguem descansar em meio a tanta dor, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto sofrimento. Jesus vivenciou isso também. Ali no versículo, um pouquinho mais na frente, nós vemos que Jesus também fala sobre as zombarias. E aí o versículo 7 diz assim, todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É como se as pessoas estivessem balançando a cabeça no sentido de reprovação. E ele fala que essa zombaria estava justamente baseada no questionamento da sua fé. E aí o versículo de número 8 fala sobre isso. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Quantas vezes a gente está ali no meio de uma zombaria, as pessoas zombando da nossa fé, e elas estão justamente questionando a nossa fé, né? Elas estão questionando aquilo que nós cremos, elas estão questionando e dizendo, já que você serve esse Deus, clame a Ele, chame por Ele, fale com Ele, e Ele que vai te livrar de toda essa dor, de todos esses momentos difíceis que você está passando. Quando nós olhamos então, Jesus experimentou isso também, né? Quando muitas vezes ele até foi questionado se ele estava fazendo aquilo e que de fato era da vontade de Deus, ou ele era mais um herege que tinha surgido, ou de repente simplesmente um mártir. Não, ali estava o Salvador, aquele que realmente demonstrou o propósito da sua vida, que era vir a este mundo e entregar inteiramente a sua vida nas mãos do Senhor. E ele fez isso, ele entregou-se totalmente nas mãos de Deus, cumprindo o seu plano. Aqui o versículo 12, um pouquinho mais na frente, Davi, ele fala de alguma coisa que ele também passou. Versículo 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Ele estava se sentindo também cercado. Talvez na sua vida, em algum momento, você se sinta cercado. E aí ele fala de feras, de animais que são tanto quanto assustadores, como no versículo 16 ele fala dos cães, ele fala de touros, ele fala de leões, ele fala de cães, ou seja, animais que certamente nos deixam um tanto quanto o quê? Apreensivos. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam agindo literalmente querendo o seu mal, querendo a sua destruição. E quantas vezes você, de repente, já passou por isso? Pessoas que estão ao seu redor, em vez de estender a mão para você, elas querem a sua derrota, elas querem o seu mal, elas querem que você realmente possa passar por aquilo, e o que elas puderem fazer para te prejudicar, muitas vezes elas fazem. Mas o nosso Deus, Jesus, aquele que é o nosso Senhor, não é assim. Pelo contrário, Ele te abençoa, porque Ele também viveu isso. A gente vê que o próprio Senhor Jesus experimentou o ódio de uma multidão que alguns dias antes clamava para que Ele pudesse trazer a salvação, alguns dias depois clamava para que Ele pudesse ser crucificado. E durante toda aquela peregrinação que nós chamamos lá de Via Dolorosa, todo aquele caminho rumo ao Calvário, foi um caminho onde Jesus teve que passar por insultos, né, por pessoas que ali estavam muitas vezes o agredindo, cuspindo, fazendo várias coisas que certamente serviam para humilhar ainda mais a Jesus. Davi também, no passado, ele já tinha experimentado algumas dessas coisas. Mas não só isso, ele fala aqui também que ele vivenciou a dor física. Versículo 14, vamos no versículo 14, diz assim, derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. E aí nós vemos então que ele fala da dor no coração, ele fala da dor nos ossos. Um dia desse mesmo falando sobre a dor dos ossos, a fratura de um osso,
O salmista lá no Salmo 42 falava que era como se os ossos estivessem sendo esmigalhados, triturados. E Jesus então ele sente, como Davi também sentiu isso, uma dor tão profunda, uma dor que era uma dor que realmente se tornava insuportável, ao ponto dele dizer também que o meu coração se derramou como água. Alguns até teólogos falam disso como uma referência ao próprio Senhor Jesus. A crucificação era alguma coisa que pressionava todo o corpo ao ponto de chegar ao coração se romper em meio a tantas dores, né? E aí tanto que a gente vê que quando alguém foi lá e abriu o lado de Jesus, o que saiu foi água e sangue, né? E alguns até falam que isso até é uma referência ao que literalmente aconteceu com Jesus. Ele sentiu essa dor física. Às vezes você está sentindo uma dor física. E não é porque você de repente tem algum problema de saúde. É porque quando as nossas emoções elas sofrem de tudo isso que eu estou falando, abandono, solidão, injustiça, muitas vezes nós estamos em meio a um silêncio, não vendo nada acontecer. Isso faz a gente adoecer também. E tem tantas pessoas que estão doentes, enfermas disso. Mas ele fala também de falta de força. Versículo 15 a 17, ele começa no 15, secou-se o meu vigor, como de um caco de barro, e a minha língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E ele continua dizendo, cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. E ele diz que ele já não tinha mais força. A gente sabe que quando transpassaram as mãos e os pés de Jesus, foi quando pregaram ele na cruz do Calvário. Aqui nós podemos até fazer uma analogia, tem pessoas que elas estão ali presas, pregadas, elas já não conseguem mais reagir, elas já não têm mais possibilidades. E Jesus vivenciou isso por cada um de nós, ele passou e vivenciou a cruz por cada um de nós, para que a gente pudesse vencer. É interessante que a cruz, para muita gente, foi a derrota de Jesus. Mas para nós que somos servos dele, nós que somos cristãos, nós que somos então aqueles que creem no poder da cruz, nós sabemos que a cruz do Calvário foi a vitória de Jesus. E lá está também a nossa vitória. Ele venceu por nós, para que nós pudéssemos então estar também sendo mais do que vitoriosos. E aí, talvez você esteja vivendo esse momento também, onde falta dor, onde falta, quer dizer, forças para superar a dor. E talvez em um momento que você está vivendo, você diga assim, está tudo perdido, eu não tenho como sair mais dessa situação, eu não tenho mais força, é como eu estivesse pregado. E aí a gente vê literalmente que tem muitas pessoas que estão vivenciando a depressão. E quando a gente vê pessoas deprimidas, parece que elas estão presas a coisas que elas não conseguem se libertar. Mas aquele que esteve preso na cruz do Calvário por cada um de nós, ele é capaz de libertar você de toda e qualquer coisa que ainda te aprisione. Ele é capaz de te libertar do pecado. O pecado nos aprisionava e nos levava à morte. As dores nos aprisionavam, trazendo um sofrimento sem nenhuma esperança. E nós sabemos que também há tantas coisas como depressão e tantas doenças psicológicas, doenças da alma, que têm atormentado a vida de tantas pessoas, trazendo enfermidade. Jesus também é aquele que nos libertou disso, de todas essas coisas que nos machucavam e que traziam um sofrimento ao nosso coração. Mas, diante de tudo isso, nós vemos ainda que ele vivenciou a humilhação. A gente vê lá no versículo 17, 18, a gente vê claramente que ele conta que as pessoas estavam olhando para ele, encarando, como que ele era um espetáculo. Nós sabemos que Jesus, na cruz do Calvário, naquele dia, se tornou um espetáculo horrendo de alguém inocente que morreu por homens pecadores como nós. E a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele foi tão humilhado que chegou ao ponto que eles repartiram as vestes de Jesus. Versículo 18, reparta entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Ali nós vemos que Davi certamente estava falando ali das vestes no sentido de quererem, né, ou desejarem ali que ele pudesse ser despido como rei, ele não fosse mais rei. Mas ali no caso de Jesus a mesma coisa, eles tiveram ali a ousadia de rasgar aquelas vestes, de repartir aquelas vestes como uma espécie de um troféu. Nós vencemos,
aquele que se diz rei, ao ponto de terem colocado uma coroa na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho, e colocando uma plaquinha: esse é o rei dos judeus. E nós sabemos então que ali era feito isso em alguns momentos, quando um rei era derrotado, as vestes de um rei era como um troféu para aquele que era o vitorioso, e aquilo era exibido, mas aquilo era de certa forma uma forma de humilhar, porque quando o rei não era morto, ele era levado, escravizado, muitas vezes ele era escravizado e ele era levado como um troféu nu, desnudo diante de todas as pessoas. E foi assim na vida de Jesus. Nós sabemos que em algumas pinturas e algumas artes que retratam Jesus na cruz do Calvário, Jesus é colocado como aquela espécie de um pano, umas vestes nas suas partes íntimas. Mas alguns comentaristas, alguns historiadores, diz que a cruz, um dos momentos mais humilhantes da cruz, da crucificação, era o fato de você ver uma pessoa pregada num madeiro totalmente nua, como uma vergonha, como realmente uma humilhação pública. E Jesus vivenciou isso. Talvez em alguns momentos você está passando por isso também, sendo humilhado publicamente. Mas Jesus é aquele que sabe o que você está passando, porque Ele mesmo passou cada um desses momentos. Diante de tudo isso que nós estamos falando, qual deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer? É claro que pela fé nós temos que nos apropriar das bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas aqui ele fala algumas coisas importantes. Diante dessas verdades, o que nós temos que fazer? O salmista diz que ele louvou a Deus por causa dos livramentos. Nós podemos ver isso no versículo 22 a 26. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E vós que temei o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Então a primeira coisa que nós temos diante dessa verdade, Jesus se identifica com a nossa dor, nós temos que louvar o seu nome, porque nós temos alguém que é por nós, nós temos alguém que está do nosso lado, alguém que conhece o que nós estamos passando, e a Ele deve ser dado todo o louvor, toda a adoração, todo o reconhecimento de que de fato Ele merece. E aí ele não só fala isso, mas ele diz também no versículo 21 que ele buscaria toda e qualquer satisfação naquilo que de fato pode dar satisfação. E nós vemos então que Davi, ele fala sobre essa satisfação, ele fala que ia buscar então a satisfação nos braços do Pai, ou seja, ele estaria ali se alimentando adequadamente, ele estaria se fartando nos braços do Pai. E aí ele fala ali, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o seu coração. É interessante também que ele diz, versículo 24, não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando clamou por socorro. E aí, irmãos, quando nós olhamos para essa parte, nós vemos então que ele ia buscar satisfação, e nós devemos buscar a satisfação somente naquele que de fato pode satisfazer o nosso coração. Ele fala lá, todos os opulentos da terra hão de comer e adorarão, quer dizer, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. É interessante que aqui o termo opulento quer dizer pessoas ricas, pessoas abastadas. E tem muitas pessoas que acham que essas pessoas, elas são felizes. Mas aqui diz que a verdadeira comida, a verdadeira satisfação, até aqueles que se acham satisfeitos, eles só podem encontrar diante do Senhor. E ele diz, a todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. Ou seja, só Deus é que pode trazer satisfação plena ao nosso coração, aquele que realmente se identifica com a nossa dor. E para que a gente possa terminar, diante dessa verdade que nós temos um Deus que se identifica com a nossa dor, que merece o nosso louvor, que só nele nós vamos encontrar a verdadeira satisfação, nós temos que testemunhar o que ele fez por cada um de nós. Nós temos que testemunhar. Versículo 27, ele fala, eu já li alguma desses versículos, só para relembrar, ele diz, lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações,
pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Ele fala: todos os opulentos hão de comer e adorar, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, e o povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Ou seja, Davi está falando aqui que nós temos que testemunhar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Aqui nós vemos então que nós temos que testemunhar, né, de que o Senhor, Ele não nos desprezou. Nós temos que testemunhar que o Senhor nos socorreu. Nós temos que testemunhar que o Senhor nos satisfaz. E nós temos que testemunhar que Ele é o único Rei. Mas é interessante que aqui no finalzinho, versículo 31, nós temos que anunciar que Ele é um Deus justo. E aqueles que hão de nascer, nós temos que contar que foi Ele quem o fez. Ou seja, nada na nossa vida acontece por acaso. E nós temos que continuar anunciando fielmente esse Jesus. É interessante que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde muitas pessoas estão às vezes abrindo mão de pregar a verdade. Parece que alguns ainda hoje tentam buscar uma explicação para algo que nós temos de forma bem clara explicada na palavra. E muitas vezes a gente vê muita gente querendo esvaziar o sentido daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A nossa esperança não está em propostas humanas. A nossa esperança está naquele que conhece a nossa estrutura. A palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, porque foi Ele que nos criou. E Ele do pó nos criou, e um dia todos nós vamos voltar ao pó. E nós temos que saber que não há outro evangelho que deva ser pregado que não seja esse evangelho, que mostre como que o homem é frágil, como que ele é pequeno, mas ao mesmo tempo, como existe um Deus grandioso, que se identifica com esse homem que é falho, pecador, com esse homem que faz tantas coisas que são abomináveis diante de Deus, mas Jesus, ele não morreu em vão. Ele morreu na cruz do Calvário, para que esse homem imperfeito pudesse ser alcançado e se tornasse uma nova criatura, tivesse uma nova esperança. A esperança, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não está em propostas humanas, em filosofias humanas. Não está, numa fórmula que alguém, em algum momento, vai encontrar e que seja possível trazer felicidade, satisfação ou planificação a alguém. A verdadeira felicidade está em Deus. E principalmente, quando eu entendo que eu sou tão pequeno, e talvez essa pandemia possa nos mostrar justamente isso, o como que nós somos pequenos, o como que nós somos frágeis, o como nós não podemos lidar com uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo. Mas existe alguém que é capaz de intervir, existe alguém que é capaz de mudar a história, existe alguém que, por mais difícil que a situação que você se encontre nesse momento, pode transformar a sua dor em alegria, pode transformar o seu luto em festa, pode transformar, nós podemos dizer, todo e qualquer sofrimento em momento de gratidão e de reconhecimento de que Ele faz e que Ele é poderoso para continuar fazendo grandes coisas na minha vida e na sua vida. Diante de tudo isso, nós sabemos que nós temos aí vivido esses momentos tão difíceis. Nós não sabemos quando vai passar. Eu creio que vai passar, porque eu acredito num Deus que intervém na história. E eu acredito num Deus que é o Senhor da história. Então, diante disso, eu acredito que tudo isso vai passar no momento de Deus. Mas toda essa pandemia certamente deve nos ensinar e está nos ensinando de que nós precisamos depender mais dele. Às vezes a gente está gastando um tempo tremendo em meio ao que nós estamos passando e sofrendo, e a gente às vezes está angustiado, a gente está ali decepcionado mais ainda porque a gente está buscando alguém que seja o nosso conselheiro, a gente está buscando pessoas que tenham paciência em ouvir a nossa dor, nós estamos buscando ali tratamentos e terapias que prometem uma vida diferente, nós estamos ali buscando coisas que são motivacionais, mas baseado em coisas que são humanas, em humanismo, na centralidade do ser humano. E eu posso dizer com toda certeza que todas essas coisas podem nos decepcionar, podem nos frustrar. Mas quando nós buscamos o auxílio em Deus, certamente nós não vamos ficar desamparados. Pelo contrário, nós vamos ter o amparo necessário,
a mão estendida, para que Ele possa cuidar de cada um de nós, para que Ele possa cuidar da nossa dor, da nossa enfermidade, porque Ele já levou tudo na cruz do Calvário. E é muito importante que você creia nisso e você possa realmente abrir o seu coração para que, pela fé, você possa se apropriar de cada uma dessas promessas. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Antes de nós terminarmos, então, a nossa live de hoje, eu queria, assim, fazer alguns anúncios. O primeiro anúncio é que a gente continua, né, toda terça-feira, fazendo a nossa live aqui às 18 horas. Então, se você já tem participado, nos ajude a divulgar, né? Coloque isso na rede social. A gente está sempre ali postando 2 dias antes para lembrar o pessoal, mas que você possa estar divulgando, né? Curtindo ali. Seria muito importante a sua participação nessa live. Se você também tiver alguma coisa para colocar, alguma coisa que você queira me enviar, pode colocar lá nos comentários ou pode me mandar no reservado. Eu estou pronto a responder, a te ajudar. Às vezes você tem alguma coisa que você está precisando de ajuda, nós estamos à disposição para te aconselhar, para te ajudar, a orar por você. Então é só você lá mandar no reservado ou mandar, né, de alguma forma ali a gente vai estar lendo e vai estar realmente te respondendo. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma live também, mas essa live ela vai acontecer no Instagram. É só você, então, botar as iniciais do meu nome e escrito Xavier logo em seguida. Então, vai ser no seguinte endereço, MJN de navio, Xavier com X, tudo junto. Aí você me acha lá no Instagram, bota @ antes, né? E você me acha, então, lá no Instagram, e vai ser no Instagram que vai ser feito essa live amanhã às 20 horas e 30 minutos. Vai ter a participação do pastor Marcos Batista. Ele, então, é um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele vai falar sobre a importância da Bíblia e dos livros de Salmo como fonte e como recurso de consolo nesse momento de pandemia. Então amanhã, às 20 horas e 30 minutos, no Instagram, uma live dividida entre eu e o pastor Marcos Batista, nós vamos estar então falando sobre isso. E a gente sabe que o mês de maio é o mês da família, nós já estamos aí bem no final já do mês de maio. E na sexta-feira, às 20 horas, aí vai ser às 20 horas, nós vamos ter também outra live, também no Instagram, no mesmo endereço, com a participação da irmã Veranice, né? A Veranice, ela é palestrante de família, ela é da igreja IPB Aprisco das Ovelhas, lá em Governador Valadares. É alguém que a gente fez amizade, já teve a oportunidade de estar com ela algumas vezes, é uma bênção muito grande. Ela tem falado sobre família e ela vai estar falando sobre, né, o desafio de nós reaprendermos a conviver nesse tempo de pandemia como família. Porque me parece que em meio a tudo isso, que é a correria da vida, algumas pessoas parecem que precisam reaprender o que é viver em família, e nós vamos estar falando sobre isso aí. Vai ser uma forma da gente estar aí encerrando o mês do lar. Então na próxima sexta-feira, né, às 20 horas também no Instagram, tá bom? Eu rogo a Deus que Deus abençoe a sua vida, possa derramar bênçãos abundantes sobre a sua vida. E também alguns desses vídeos que nós temos aqui feito na live e outros que a gente vai postar posteriormente. Também a gente tem o nosso canal lá no YouTube. Então, se você quiser curtir ou você quiser compartilhar algumas dessas mensagens com alguém, compartilhe, né? Curta lá, se inscreva no canal. É só você procurar ou pelo meu nome, Marcelo José Noronha Xavier, ou você procura lá Projeto Palavra em Foco. Das duas maneiras você vai achar lá o canal no YouTube e você vai poder se inscrever, curtir, colocar lá o sininho, acionar lá as notificações. E eu creio que vai ser uma bênção você também poder participar juntamente conosco. Eu rogo que Deus possa te abençoar, te dê uma boa semana, um restante de semana, e que a gente possa ter essa esperança de que tudo vai passar, mas que eu não venha confiar simplesmente nas propostas humanas, mas naquilo que Deus pode fazer. Vamos orar mais uma vez? Coloque a sua vida. Se você lembra de alguém que nesse momento está sofrendo ou passando por momentos difíceis, interceda por ele nesse momento. Não esqueça de interceder, né? Coloque a sua vida diante de Deus
e lembre dessas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Certamente nós temos muita coisa a agradecer, mas também nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem Ele e nós precisamos interceder também por essas vidas. Vamos estar orando. Um momento que você possa abrir o seu coração diante do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos. Te louvamos porque sabemos que Tu és o Senhor, o Deus Supremo, o dono de todas as coisas, o Rei que reina sobre tudo e sobre todos, o Criador que criou o universo e a cada um de nós, mas o sustentador, o amparador, aquele que age com providência, nos dando o necessário. E nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer a Ti toda a honra, todo louvor, porque o Senhor se identifica com a nossa dor. O Senhor nos dá a verdadeira satisfação. E nós, Senhor, Te louvamos e queremos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos, porque na realidade sabemos que nós não merecemos nada, mas é o Senhor que tem nos abençoado. Queremos lembrar, Senhor, daqui, e eu estou vendo aqui um comentário de orar pela Rita, que alguém colocou aqui que está precisando da Tua intervenção. Ela é da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, que o Senhor possa, Senhor, estar com ela nesse momento. Esteja visitando, Tu conhece o que ela está passando. Tu sabes, Senhor, o que ela tem vivenciado. E que o Senhor possa, Senhor, nesse momento estar tocando no seu coração. E que ela possa ser assistida, Senhor, em tudo aquilo que ela está passando. Seja com tantos outros que estão nos leitos, Senhor, de hospitais. Alguns, Senhor, que estão acamados, Senhor, estão hospitalizados por causa desse Covid, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, que a terapia, Senhor, que os medicamentos possam funcionar e que a cura venha do Senhor, porque Tu és a cura. Eu creio em milagres, Senhor. Eu creio que a nossa vida, a nossa existência é um milagre da Tua parte e nós queremos Te agradecer por isso. E Te pedir que o Senhor possa, Senhor, visitar esses, afofar o leito de enfermidade, que o Senhor possa assistir a cada um nesse momento, e que os familiares possam, Senhor, daqueles que estão perdendo seus entes queridos, também sendo consolados nesse momento de dor. Que o Senhor possa, Senhor, estar visitando, Senhor, aqueles que estão chorando porque estão ali vivenciando o luto da partida de alguém que eles amavam, Senhor. E que toda essa pandemia, Senhor, que tudo isso, Senhor, que nós estamos passando possa realmente, Senhor, ser vencido através da oração do Teu povo, através da busca da igreja. E que o Teu nome possa ser glorificado em tudo isso que nós estamos passando. Te pedimos tudo isso e queremos desde já Te agradecer. E queremos também rogar a Tua bênção por cada um que está nos assistindo, por essa live, por esse mecanismo que nós temos, Senhor, esse canal que nós temos de poder chegar na casa de tantas pessoas, aqui na cidade de Lavras, espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil. E nós queremos rogar a Tua bênção por essas vidas e que cada um possa sentir a Tua paz, que cada um possa sentir o Teu toque e sejam confortados, consolados e estimulados por Ti. É o que Te pedimos, é o que Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Boa noite a cada um. E não esqueça, amanhã e sexta-feira. Deus abençoe.